Então, meus amores, vamos começar a parte 2 da nossa aula de língua portuguesa. E nós vamos precisar do livro, tá certo? Pegue já o seu livro de língua portuguesa nas páginas 48 e 49. Nós vamos para a seção para relembrar, revisando os conteúdos que nós vimos no capítulo 7. Tudo que nós estudamos, como foi proveitoso este capítulo, não é mesmo? Então, na página 40, você observa esta imagem aqui, onde a menina está segurando um envelope que ela acabou de abrir. Observe aqui, o carteiro vai saindo, significa que ele entregou neste momento esta carta para a menina. E ela está começando a leitura desta carta, ok? Essa menina com certeza é o destinatário, a pessoa que recebeu a cartinha. Vamos revisar todos os elementos que devem conter em uma carta? Então, prestem bem atenção, tá certo? Observem que na carta que vocês produziram, na carta que nós lemos como exemplo neste capítulo, tem essas informações. Local e data é o cabeçalho, é a primeira informação que deve conter na sua cartinha, certo? A cidade e a data. A saudação inicial, que é quando você saúda, cumprimenta o destinatário, certo? Por exemplo, querida mamãe, se for para sua mãe, querido papai, se for para o seu papai, você cumprimenta esta pessoa. A saudação inicial, ela deve conter, certo? Ela é muito importante ali na sua carta. A mensagem, logo depois da saudação, é a mensagem que você vai transmitir, um recado, um aviso, certo? A despedida, que vem logo depois da mensagem, ok? Que é quando você escreve um abraço, beijos, para alguém que você é próximo, para quem você tem intimidade. Agora, se você não tem intimidade com esta pessoa, geralmente você pode escrever atenciosamente, não é? Vírgula. Aí você indica, você escreve o seu nome, certo? A sua assinatura, que é o último elemento que deve conter na carta, ok? Então, todos esses elementos são muito importantes. Local e data, saudação inicial, mensagem, despedida e assinatura. Lembrar também que nesta mensagem você deve escrever a letra legível, fazer a pontuação correta, certo? O parágrafo é muito importante, as margens respeitar também, certo? Muito importante para que o seu destinatário compreenda a mensagem que você quer transmitir, certo? E existem várias maneiras de se comunicar. Nós aprendemos também e fizemos um paralelo, uma comparação da carta, que era o meio de comunicação utilizado antigamente, o único meio, não é que as pessoas tinham, antes de surgir aí o telefone, antes de surgir o e-mail, antes de surgir as mensagens por aplicativo. E estudamos também o e-mail, onde você é uma mensagem instantânea. No momento em que você envia, a pessoa já recebe, ao contrário da carta, que passa alguns dias até que o correio, que aquele agente, aquele funcionário entregue a sua carta, tá certo? Então, nós estudamos a diferença entre a carta e o e-mail, que é a velocidade da comunicação, a velocidade da entrega, certo? A carta, nós estudamos a carta pessoal, que é aquela carta que você envia para uma pessoa íntima, não é? Alguém da sua família ou um amigo. O e-mail, ele tanto pode ser enviado para alguém íntimo,
como ele também pode ser enviado para empresas, para escolas, como uma forma de documento, certo? O e-mail ele não estar preso apenas àquela mensagem íntima, aquela mensagem entre amigos, mas ele também pode ser um documento, dependendo aí de quem o envia e de quem o recebe, tá certo? Estudamos que a carta pode ter uma linguagem formal ou informal. O que é isso? Estudamos que quando você vai enviá-la para alguém que você conhece, alguém íntimo, alguém que você tem intimidade, alguém que é seu amigo, essa linguagem ela é informal. Você pode abreviar as palavras, você pode escrever lá querido amigo, beijos ou abraços, não é? Você pode escrever de maneira mais livre. Agora, se a carta é enviada para alguém que você não tem intimidade, como, vamos supor, o diretor da sua escola, não é? Um funcionário enviar carta para o seu chefe, então a linguagem tem que ser formal, ou seja, não pode ter abreviações, logicamente que ele não vai tratar o seu chefe ou aquela pessoa por apelidos, então a linguagem tem que ser mais formal, tá certo? O que vai definir a linguagem adequada é a relação entre o remetente e o destinatário da carta. Ou seja, se as pessoas forem próximas, íntimas, amigas, a linguagem é informal, ela é mais livre, tá certo? Você pode usar apelidos carinhosos, abreviações nas palavras. Se a pessoa para quem você envia você não a conhece, não tem muita intimidade, certo? Então, você utiliza a linguagem mais formal, tá ok? Sem tanta intimidade, tá certo? Esse foi o conteúdo que nós estudamos sobre carta, gênero textual, tratado, estudado neste capítulo 7. Na parte gramática, nós estudamos sobre substantivo, revisamos, não é? Verbos e também adjetivos, tá ok? Os verbos são palavras que indicam ação. Nós estudamos ali também os tempos verbais, que são 3. O pretérito, que é a mesma coisa que passado, o presente e o futuro, certo? Estudamos ali os tempos verbais, fizemos atividades, certo? O passado é uma ação que já foi realizada, já foi concluída. O presente é a ação que acontece no momento da minha fala, agora, e o futuro é uma ação que ainda vai ocorrer, que ainda ocorrerá, certo? Os substantivos, revisamos que eles são palavras que nomeiam algo, nomeiam seres, objetos, pessoas, lugares ou partes do corpo. E os adjetivos são palavras que indicam características, são as características dadas aos substantivos, como por exemplo, quando eu digo a boneca é bonita, substantivo é boneca e o adjetivo é bonita. Por quê? O adjetivo caracterizou a boneca, tá certo? Deu uma característica para ela. Observem aqui que eu trouxe para vocês esse texto, certo? É um poeminha, onde ele fala sobre o cavalinho branco. Nós vamos prestar atenção às palavras sublinhadas e vamos classificá-las como substantivos ou adjetivos, reforçando aí a nossa revisão, tá certo? Sobre este conteúdo. Vamos lá. O cavalinho branco. À tarde, o cavalinho branco está muito cansado, mas há um pedacinho do campo onde é sempre feriado. O cavalo sacode a crina, loura e comprida, e nas verdes ervas atira sua branca vida. Seu relincho estremece as raízes, e ele alegria de seus movimentos. Trabalhou todo o dia tanto, desde a madrugada. Descansa entre as flores, cavalinho branco, de crina dourada. Então, observe aqui que esse texto que fala sobre o cavalinho branco, né?
aí sobre o seu trabalho no campo, sobre também o seu descanso ali entre as flores, entre as árvores, não é? Vemos que tem várias palavras sublinhadas, ó, um tracinho abaixo da palavra. E agora nós vamos classificá-las. Quais dessas palavras sublinhadas são substantivos e quais são adjetivos? Relembrando, o substantivo é a palavra que nomeia um ser, ou seja, um nome, certo? E também cabe um artigo antes desta palavrinha, o artigo o, a, um ou uma. Então, você já observa aqui que a palavra cavalinho, ó, tem um artigo antes, o cavalinho. Então, eu posso dizer que esta palavra é adjetivo. E ao lado dela, é substantivo, perdão. E ao lado dela, o adjetivo caracterizando este cavalinho. Que jeito é ele? Qual é a sua característica? Branco. Cavalinho, substantivo. Branco, adjetivo. Está muito cansado, a maneira como ele está, certo? É mais uma característica dele. Cansado também é adjetivo. Pedacinho. Observe que pedacinho também veio o artigo antes. Então, pedacinho é substantivo. Crina. A crina não está caracterizando nada, certo? É o nome desta parte do corpo do cavalinho. Ó. Então, crina é substantivo. Comprida é a característica da crina dele. Comprida é adjetivo. Verdes ervas. Observe aqui que eu falei para vocês que o adjetivo ele pode vir antes do substantivo ou depois. E neste caso veio antes. Verdes ervas. Verdes é adjetivo que está caracterizando o substantivo ervas. E branca vida, a mesma coisa. O adjetivo branca veio antes de vida, certo? Caracterizando esta vida. A vida do cavalinho. Então, fica assim: substantivos: cavalinho, pedacinho, crina, ervas e vida. Adjetivos: cansado, branco, verdes, branca e comprida, tá certo? Os substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, pessoas, partes do corpo, lugares. E os adjetivos são as características dadas ao substantivo, tá certo? Estudamos também sobre o emprego do L ou U no final das palavras. Observem que o L e o U possuem sons parecidos, certo? No final dessas palavras. Porém, você precisa saber usar, empregar adequadamente. Quando a palavra for um verbo, no passado, no tempo passado, que nós já estudamos, uma ação que já ocorreu, que já foi finalizada, essa palavra vai ser escrita com U no final. Agora, se a palavrinha é um substantivo ou um adjetivo, geralmente termina com L. Certo? Observar as exceções, que tem palavras que são exceções, que não vai terminar com L, vai terminar com U. Mas nós vimos isso também nas explicações. A gente trouxe aqui alguns exemplos para refrescar nossa memória. Verbos. Verbos que indicam o tempo passado, tá bom? Pretérito, algo que já ocorreu, ação já concluída. Todos terminam com U. Não podemos mais cometer esse erro de escrever verbo com L no final, verbo no tempo passado. Correu, andou, falou, escreveu, parou, entendeu, viu e sentiu. Todas essas palavrinhas aqui são verbos, crianças, verbos no tempo passado e todas elas são escritas com U, tá bom? Nada de L em verbo no passado, tá certo? É para escrever verbo no tempo passado com o finalzinho U. E os substantivos e adjetivos que terminam em L? Jornal, papel, anel, legal, Natal, túnel, canal, mural.
Outra coisa que eu quero que vocês relembrem também são as palavras exceções, que é o caso de degrau, mingau e chapéu. Tem outras, mas eu já trouxe esses exemplos para vocês verem que essas palavras não são ações, ó, não está realizando nenhuma ação, nem praticando nada, tá bom? Degrau, aquele degrau que você sobe, o degrau das escadas. Mingau é aquele alimento, né, que geralmente a gente dá para os bebês ou para as crianças maiores. E chapéu, o acessório que a gente usa. Todos são substantivos. Ah, tia, mas por que termina com u se não é verbo? Essas palavras são as palavras exceções, ou seja, toda regra tem uma exceção, tem uma parte que não se aplica a essa regra. Ah, mas como eu vou saber? Você vai fazer o plural dessas palavras, tá certo? Se acrescentou um S no final da palavra, então ela termina com U, que é o caso degraus, mingaus, chapéus. Se acrescentou IS no final da palavra, então ela terminou em L. Murais, papéis, anéis, jornais, tá ok? Se você ficar com dúvida, você faz o plural. Se terminar em IS, palavrinha escrita com L no final. Se terminar em S, palavrinha escrita com U no final, tá certo? Então, aqui foram os conteúdos que nós vimos, estudamos nesse capítulo, tá bom? A próxima aula nós já vamos começar o 8 e eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá certo? Se ficou alguma dúvida, se você tiver dificuldade nas atividades também, me consulte, tá bom? Que eu vou estar aí sempre disponível para lhe ajudar. Não guarde a sua dúvida, tá certo? Se você tiver dificuldade nas atividades, me pergunte que eu vou estar aí disponível para colaborar com a sua aprendizagem, tá bom? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.